A cidade parecia suspensa no tempo, tingida pelas bandeirinhas coloridas que cortavam o céu como fios de infância. Era junho, e com ele vinham as noites acesas por balões de papel, o cheiro doce de canjica, o estouro abafado de bombinhas ao longe. O Festival de São João era a alma da cidade naquela época do ano. Mais do que uma festa, era uma espécie de ritual. As pessoas se arrumavam com cuidado, escolhiam os trajes com brilho nos olhos, se perdiam nos ritmos do forró como se dançassem para esquecer do mundo. Camila chegou naquele fim de semana sem grandes pretensões. Tinha aceitado o convite do irmão para passar uns dias fora da cidade, respirando outro ar, longe do ritmo sufocante da faculdade e do vazio emocional que vinha acumulando sem perceber. O irmão, Mateus, dividia casa com um amigo próximo, Caio, e foi no momento em que entrou na sala e deu de cara com aquele homem que Camila sentiu algo mudar no ar. Caio era bonito de um jeito difícil de descrever. Não era apenas pelos traços marcantes, o maxilar bem desenhado, os olhos castanhos escuros que pareciam sempre pensar duas coisas ao mesmo tempo, a barba por fazer, que dava um toque de descuido proposital. Era a energia. Ele se movia com uma tranquilidade que incomodava, como quem domina o espaço mesmo sem querer. Camila tentou ignorar o frio súbito que sentiu ao vê-lo, mas era impossível. O primeiro contato foi casual. Um oi meio sem jeito, um abraço protocolar, um sorriso que durou mais do que precisava. Ela reparou no cheiro dele, algo amadeirado, seco, com um fundo quente que parecia grudar na memória. Ele, por sua vez, pareceu observá-la com olhos que viam além da roupa florida e dos cabelos presos com um laço vermelho. Havia um reconhecimento silencioso ali, como se ambos soubessem que aquela estadia de poucos dias não seria comum. Na primeira noite, todos foram à praça principal, onde a festa tomava forma. Havia uma quadrilha organizada, barracas de doces, casais dançando colados sob a luz das fogueiras. Camila se afastou um pouco do grupo para pegar vinho quente e sentiu o corpo inteiro se aquecer ao perceber que ele a seguira, silencioso. Você se perde fácil? Perguntou Caio, a voz baixa, quase rouca. Ela se virou devagar, o copo já nas mãos. Sorriu, com ironia leve. Depende de quem está atrás de mim. Ele riu e o som era grave, envolvente. Ficaram em silêncio por um segundo que durou mais do que qualquer conversa. Eu pensei que você fosse mais tímida, disse ele, e o olhar desceu para os lábios dela com a naturalidade de quem não tem pressa. Eu sou. A voz dela saiu mais suave do que o planejado. Mas a fogueira ajuda. Caio se aproximou, o corpo a meio passo do dela. Não a tocou, mas o calor entre os dois parecia irradiar como brasas acesas sob a pele. Camila podia sentir a tensão elétrica dançando entre eles. Era uma corda esticada demais, um desejo contido que se revelava nos olhares que duravam um pouco mais do que o aceitável. Ele não disse nada, apenas olhou, e era o tipo de olhar que deixava marcas. Profundo, lento, carregado de alguma coisa bruta e delicada ao mesmo tempo. Camila sentiu o coração acelerar, a respiração perder o compasso, as mãos apertarem levemente o copo de papel, como se aquilo pudesse ancorá-la. Voltaram para casa mais tarde, quando os outros já estavam bêbados o suficiente para não notar os silêncios entre eles. Camila entrou no quarto improvisado que o irmão havia preparado, ainda com o cheiro de fumaça na roupa, ainda com o gosto do vinho na boca. Tentou dormir, mas bastava fechar os olhos para sentir o olhar dele preso na pele. Na manhã seguinte, encontraram-se na cozinha. Caio estava de camiseta cinza e short, o cabelo ainda molhado do banho, o cheiro de sabonete misturado ao aroma do café fresco. Ela usava um short jeans velho e uma camiseta amassada, sem maquiagem, cabelo solto.
Ainda assim, ele a olhou como se ela fosse um segredo prestes a ser descoberto. Dormiu bem? Perguntou ele sem tirar os olhos dela. Você sabe que não. O silêncio que se seguiu era quente demais para aquele ambiente pequeno. Ele serviu uma xícara, passou para ela e, nesse instante, os dedos se tocaram. Foi um segundo, mas bastou. Uma faísca correu pelo braço dela, acendendo alguma coisa que não dormia mais. Camila afastou-se, sem disfarçar o sorriso. Caio, por sua vez, a observava com um meio sorriso nos lábios, como quem está à beira de dizer algo que mudaria tudo. Naquela noite, voltaram à festa. A cidade parecia ainda mais viva, mais pulsante. Havia cheiro de chuva no ar, e o céu noturno era cortado por balões que subiam lentos, como promessas silenciosas. Caio apareceu ao lado dela, perto da barraca de pamonha. Os olhos dele estavam mais escuros, ou talvez fosse só a luz. Você dança? Ele perguntou, oferecendo a mão. Ela hesitou por um instante, mas seus dedos já estavam nos dele antes que pudesse pensar. Foram para o centro da praça, entre casais desconhecidos, e começaram a dançar ao som do forró que preenchia o ar como uma batida ancestral. Os corpos se tocavam em ritmo sutil, ombros, mãos, quadris que se esbarravam sem pressa. A respiração de Camila ficou presa na garganta quando sentiu a palma dele apertar a sua cintura com mais firmeza, guiando-a. A pele onde ele tocava parecia em chamas, e quando seus olhos se encontraram de novo, não havia mais como fingir que aquilo era apenas um jogo. Você não tem ideia do que está fazendo comigo, ele murmurou, próximo ao ouvido dela. Camila fechou os olhos por um instante e deixou que a música os levasse mais perto, mais fundo, onde as palavras já não alcançavam. Na volta para casa, o silêncio dentro do carro era tão denso quanto a noite lá fora. O irmão de Camila, distraído com alguma conversa no banco da frente, não percebia o que se desenrolava no banco de trás, onde ela e Caio estavam sentados lado a lado, sem tocar, mas tão próximos que bastava um gesto para atravessar a distância. A perna dele encostava sutilmente na dela cada vez que o carro passava por uma curva, e mesmo que o contato durasse pouco, o calor ficava. Clara, latejante. O cheiro dele também ficava, o mesmo perfume amadeirado que agora parecia misturado ao suor da festa, à fumaça da fogueira, ao desejo dela. Quando entraram na casa, a energia parecia vibrar entre as paredes. Camila evitou olhar para trás enquanto seguia direto para o quarto, mas sentiu o olhar dele queimar em sua nuca. Queria virar, queria ficar, queria mais, mas havia um limite ali, frágil e prestes a ceder. O quarto estava quente demais, o corpo ainda aceso. Camila deitou na cama, de bruços, e sentiu os dedos latejarem pelo toque que não aconteceu. A pele doía de vontade, como se soubesse que havia ficado pela metade. O rosto dela ainda carregava o calor da respiração dele perto do ouvido. Ainda escutava o sussurro grave dizendo que ela o deixava louco. E o pior era saber, com cada célula do corpo, que ele não tinha mentido. No dia seguinte, a festa seguia, mas o ritmo era outro. Era domingo. Os fogos começavam a diminuir e o cheiro de churrasco tomava conta da rua. A casa estava cheia de amigos, parentes, risos espalhados entre cervejas geladas e pratos de barro. Camila circulava pela varanda com um vestido leve e floral, os ombros nus, os cabelos presos num coque frouxo que deixava escapar mechas pela nuca. Caio estava de camiseta preta, jeans escuro e olhos que seguiam cada movimento dela com a precisão de um predador calmo. Foi na cozinha que se encontraram sozinhos, outra vez. O sol entrava pelas janelas, iluminando o rosto dela quando ela se abaixou para pegar um copo no armário de baixo. Ele estava atrás dela, perto demais. Cuidado.
A voz dele era baixa, mas firme. Ela endireitou-se devagar, e o corpo dele estava ali, a centímetros do seu. Ao virar, seus rostos quase se tocaram. Você sempre chega assim? Ela sussurrou sem recuar. Só quando não consigo evitar. O ar entre eles estava carregado. Os olhos dela subiram lentamente do peito dele até o rosto e o olhar de Caio a devorava com uma fome contida. As mãos dele estavam fechadas em punhos leves, como se precisasse se controlar para não tocar. Você me provoca, ele disse, e os olhos caíram nos lábios dela. E nem percebe. Camila sentiu um arrepio descer por sua espinha. Sabia que era verdade. Sabia que o que havia entre eles não era mais apenas tensão. Era desejo bruto, quente, um chamado que seus corpos atendiam mesmo sem permissão. E se eu perceber? Ela perguntou. O silêncio que se seguiu era tão espesso que quase podia ser tocado. A respiração dele acelerou levemente. As narinas se dilataram. Ele deu meio passo e agora ela sentia o calor do peito dele contra o seu, o cheiro da pele, o ar compartilhado. Então não finge que não sente, ele murmurou. Ela não fingiu. A mão dele tocou sua cintura com delicadeza, mas havia urgência na forma como os dedos se firmaram ali. O corpo dela respondeu com um estremecimento. Ela segurou o braço dele, sentindo os músculos sob o tecido fino da camiseta, e se aproximou mais. Foi ele quem prendeu a respiração dessa vez. O beijo não veio. Não ainda. Ele apenas encostou a testa na dela, os olhos fechados, como se precisasse se conter um pouco mais. O gesto foi íntimo, profundo, mais intenso do que qualquer contato de pele. O coração dela batia alto demais, rápido demais, e mesmo sem se mover, ela sentia como se estivesse caindo. Se a gente fizer isso, ele começou, mas parou. Ela esperou. O silêncio dele dizia mais do que qualquer frase. Não vai ter volta. E os olhos dele a encontraram, sérios, escuros. Ela segurou o rosto dele com uma mão, os dedos tocando levemente a linha da mandíbula, e respondeu apenas com um olhar. Não precisava dizer. Ele entendeu. Naquela tarde, fingiram distância. Sentaram-se longe na varanda. Conversaram com outras pessoas, mas os olhos se buscavam o tempo inteiro. E quando seus olhares se cruzavam, o tempo parecia desacelerar. Havia uma corrente subterrânea de desejo crescendo a cada gesto, a cada silêncio carregado, a cada tentativa falha de fingir que o que aconteceu na cozinha não havia mudado tudo. Mais tarde, quando o sol caiu e a festa acalmou, os dois saíram sozinhos, dizendo aos outros que iam dar uma volta pela rua. Caminharam devagar pela calçada de pedra, sob os fios de luz pendurados entre os postes. O som distante de sanfonas ainda vibrava no ar, mas entre eles só existia um silêncio tenso e deliciosamente vivo. Foi quando pararam diante de um muro coberto de trepadeiras. Camila encostou-se ali, os braços cruzados, como quem não sabia o que queria dizer, mas o corpo dela falava por ela. Os olhos também. Caio parou à frente dela. A expressão estava diferente agora. Não havia mais contenção. Havia decisão. Aproximou-se devagar e dessa vez não pediu permissão. O beijo veio. Lento, firme, carregado de tudo o que haviam segurado até ali. Os lábios dele encontraram os dela com precisão, mas sem pressa. A mão em sua nuca, os dedos deslizando por seus cabelos. O corpo dele pressionando o dela contra a parede, mas sem agressividade. Era um pedido que vinha do toque, do peso do corpo, do calor. Camila respondeu ao beijo com o corpo inteiro. Sentiu a pele arrepiar, o peito vibrar, o centro do corpo latejar. Quando se afastaram, os dois estavam ofegantes, os olhos ainda fechados, os rostos colados, como se não soubessem o que dizer depois daquilo. Mas não precisavam. A verdade já tinha sido dita com a boca e com a pele.
A noite caiu por completo, e com ela veio um silêncio mais denso que o escuro. O caminho de volta até a casa foi lento, e mesmo sem palavras, tudo entre eles falava. Os dedos de Caio tocavam os dela de forma intermitente, como se testassem os limites do que podiam. Camila sentia a pele vibrando sob a lembrança do beijo. Sentia os lábios ainda sensíveis, como se carregassem a forma exata da boca dele impressa. Quando entraram pela porta dos fundos, a casa estava quieta. Os risos haviam se recolhido para os quartos. A luz baixa da varanda lançava sombras compridas pelo corredor. Mateus, felizmente, já dormia, exausto da mistura de álcool e sol do dia. Era como se o mundo inteiro tivesse conspirado para deixá-los a sós naquela noite. Caio a seguiu pela cozinha e ela se virou, já sabendo que não conseguiria se afastar mais. O corpo inteiro pedia por ele, por mais daquele toque, daquela presença. Era como uma febre mansa, daquelas que não se quer curar. Você vai fugir de novo? Ele perguntou com a voz baixa, firme, os olhos cravados nos dela. Camila respirou fundo, mas o ar parecia não chegar. Negou com a cabeça. Não dessa vez. E ele a beijou de novo, mas agora sem hesitação. Foi um beijo mais profundo, mais escuro, carregado de promessa e de calor contido. As mãos dele estavam em sua cintura, subindo pelas costelas, puxando-a para mais perto. Os corpos se colaram, como se já se conhecessem, como se tivessem esperado por aquele momento durante anos. Camila respondeu ao toque dele com urgência. Suas mãos subiram pelo peito dele, sentindo o calor da pele sob a camiseta, a tensão dos músculos que vibravam sob seus dedos. O beijo se tornava mais denso, mais exigente. Cada segundo parecia afastar mais o que ainda restava de racionalidade. Eles estavam ali, entregues a um ímã que não perdoava hesitações. Vamos para o meu quarto, sussurrou ele, o nariz roçando no pescoço dela, a respiração quente desmanchando sua resistência. Ela não respondeu. Apenas segurou a mão dele e o seguiu em silêncio. O quarto estava escuro, mas a luz da rua entrava pela janela entreaberta, banhando a parede com reflexos pálidos. Camila entrou primeiro, os pés descalços quase não fazendo som no chão de madeira. Caio fechou a porta devagar, atrás de si. Quando os olhos dele encontraram os dela naquele quarto pequeno, ela soube que não havia mais volta. O toque dele agora era mais ousado, mas ainda assim cheio de cuidado. As mãos passeavam por seus ombros, por seus braços, como se a quisesse decorar antes de qualquer outra coisa. O vestido caiu pelos ombros com um deslizar suave, e os dedos dele se demoraram ali, sentindo a pele nua pela primeira vez. A pele dela reagia como fogo à proximidade dele. Cada parte do corpo que ele tocava parecia acordar de um sono antigo. O arrepio subia pelas costas, a respiração ficava presa entre suspiros e gemidos contidos. Camila se agarrava aos ombros dele, sentindo a firmeza da pele, a força escondida nos gestos controlados. Caio a olhava como se visse algo sagrado, como se cada detalhe dela fosse precioso demais para ser apressado. Os corpos se encostavam, se moldavam. O calor entre eles não era mais só desejo, era necessidade. As bocas se buscavam sem trégua, as mãos exploravam com reverência. Quando os dedos dele tocaram a lateral de sua coxa, subindo devagar, ela sentiu uma corrente elétrica atravessar sua espinha. Seus olhos fecharam e um som escapou de sua garganta sem que pudesse controlar. Você me enlouquece, ele murmurou contra sua boca. Desde a primeira vez que te vi. Ela não conseguia responder. Apenas sentia. Sentia tudo. A noite os levou num ritmo que não podia ser apressado. Era uma dança de toques, de respiros, de pele contra pele. Eles se entregavam como quem conhece o caminho mesmo no escuro. E quando finalmente se deitaram, colados, os corpos entrelaçados,
O suor misturado ao cheiro da noite, Camila soube. Havia algo ali que ia além do físico. Era como se ele tivesse entrado em algum lugar dentro dela que ninguém antes soubera alcançar. Um espaço escondido, feito de silêncio, de desejo contido, de sonhos não ditos. Ficaram em silêncio por um longo tempo, apenas ouvindo a respiração um do outro. O corpo dele era um abrigo, um calor seguro que contrastava com o frio que começava a surgir do lado de fora. O que a gente vai fazer agora? Ela sussurrou, ainda sem abrir os olhos. Caio demorou um pouco para responder. Quando o fez, sua voz era baixa, mas cheia de convicção. O que for preciso, mas eu não vou fingir que isso não aconteceu. Ela virou o rosto e o encarou, e naquele olhar, sem promessas, sem garantias, mas cheio de verdade, ela encontrou algo que não sabia que precisava. Uma calma nova, um desejo que não era só fogo, era raiz. O dia seguinte amanheceu com uma brisa úmida, o cheiro de terra molhada invadindo o quarto pela fresta da janela aberta. Camila acordou devagar, sentindo primeiro o calor do corpo ao lado, depois a leve pressão de um braço envolvendo sua cintura. Os olhos de Caio ainda estavam fechados, o rosto tranquilo num sono profundo que contrastava com a intensidade da noite anterior. Ela se virou com cuidado, tentando não acordá-lo, mas ele a puxou mais para perto, como se o corpo dela já tivesse aprendido a ocupar aquele espaço. Ficaram assim, colados, em silêncio, e mesmo sem palavras, tudo entre eles dizia: "Você está aqui, e eu também estou." Camila passou os dedos pelo braço dele, devagar, sentindo a textura da pele, o calor vivo que pulsava ali. Ainda havia uma estranheza leve, como se o corpo dela não soubesse se aquilo tinha sido um sonho ou se agora era real, mas o cheiro dele ainda estava em seus cabelos, e o gosto do beijo ainda pairava em sua boca. Era real, mais real do que qualquer coisa que ela tivesse sentido em muito tempo. Quando ele abriu os olhos, sorriu. Um sorriso lento, sonolento, mas carregado de uma ternura inesperada. Passou a mão pelo rosto dela, como se quisesse ter certeza de que ela ainda estava ali. "Bom dia", disse, a voz rouca. "Bom", ela respondeu, com um sorriso tímido. "A gente vai fingir que é só mais um dia?" Ele a olhou por um segundo longo. Depois se aproximou e beijou sua testa, os lábios demorando-se ali com uma reverência que fez os olhos dela arderem. "Eu não quero fingir nada com você." Mais tarde, quando voltaram à varanda, o mundo já tinha retomado seu ritmo. Mateus estava sentado com outros amigos, rindo alto, completamente alheio ao que havia mudado debaixo do próprio teto. Camila tentou manter a naturalidade, mas os olhares de Caio a procuravam o tempo inteiro, e mesmo sem toque, o corpo dela ardia com a memória de cada centímetro de pele visitado durante a noite. Ao longo do dia, tentaram se manter afastados, mas era como tentar manter o fogo longe da palha seca. Bastava um olhar, um gesto sutil, e a tensão voltava a vibrar entre os dois. Em um momento de descuido, ele passou por ela na cozinha e seus braços roçaram. Um toque leve, rápido, mas que a fez perder o ar. Camila virou-se de imediato, o corpo em alerta. "Isso não vai dar certo assim", ela sussurrou. "Não." Ele se aproximou, encurralando-a contra a pia, o olhar ardendo. "Porque o que está acontecendo aqui já saiu do meu controle." Ela quis responder, mas ele não lhe deu tempo. Encostou os lábios em seu pescoço, apenas um sopro de calor, sem realmente beijar, mas foi suficiente para fazê-la estremecer. A respiração dela ficou presa, as mãos seguraram firme na beirada da bancada. O toque dele era como uma ameaça de prazer, algo prestes a explodir. "Você quer parar?" ele perguntou, ainda com os lábios colados em sua pele. Ela não respondeu,
porque sabia que não queria. Naquela noite, enquanto todos se reuniam para a última fogueira do festival, os dois se mantinham perto, mas não colados. Conversavam com outras pessoas, riam, mas bastava que seus olhares se encontrassem para que o mundo sumisse por alguns segundos. Estavam completamente envolvidos numa dança silenciosa de desejo e contenção, um jogo perigoso que ambos já haviam perdido. Em um momento em que Mateus se afastou para pegar lenha, Caio puxou Camila pela mão, levando-a para trás do galpão onde guardavam as cadeiras de plástico e caixas de bebidas. Estava escuro e o som da sanfona vinha abafado de longe. O coração dela batia forte quando ele a encostou na parede áspera, a respiração dele misturada à dela. Eu te quero de novo, ele sussurrou, e seus olhos estavam escuros como a noite. Eu nunca fui embora, ela respondeu, antes que ele a beijasse. Dessa vez, o beijo foi mais urgente, mais faminto. As mãos dele exploravam sua cintura com precisão, puxando-a para mais perto. Camila sentia o corpo inteiro responder, o arrepio na pele, a boca que não queria mais se afastar, o calor entre as coxas crescendo com o toque firme dele. A parede fria contrastava com a febre que se espalhava por dentro. As mãos dele subiam pelas costas, encontravam seu pescoço, seus cabelos, puxando levemente, e ela gemeu baixo, o som abafado entre os lábios dele. Você é um perigo, ele disse com a boca colada à dela. E eu quero tudo isso. Camila agarrou sua nuca, puxando-o para mais perto. Queria mais. Queria tudo, mas também queria saber se aquilo era apenas desejo ou algo além, porque já não sabia mais separar. Mais tarde, já deitados lado a lado, depois que o mundo dormiu, ela o encarou sob a luz fraca da rua entrando pelas frestas da janela. Você está jogando? Ele balançou a cabeça. Se eu estivesse, teria perdido. Você me desmontou inteira. E agora estou aqui, sem escudo, sem disfarce. Camila respirou fundo e sentiu o peito doer de um jeito bom, porque talvez, no meio do calor de uma festa, do cheiro de milho assado e da fumaça da fogueira, tivesse encontrado aquilo que nunca soube que procurava. Alguém que visse além da pele, que tocasse onde mais doía e onde mais queria ser tocada. O último dia do festival amanheceu com um céu limpo e o ar ainda úmido da madrugada. A casa acordava aos poucos, com ruídos de gente juntando malas, lavando louça, apagando vestígios do que foi festa. Mas entre Camila e Caio havia um silêncio suspenso. Não pela ausência de palavras, mas pela densidade do que havia sido vivido. Ela se vestia em frente ao espelho, prendendo os cabelos com gestos lentos, enquanto sentia os olhos dele em sua nuca. Caio estava encostado no batente da porta, braços cruzados, o olhar fixo, mas sem pressa. Observava como quem memoriza, como quem sabe que precisa guardar. Você vai embora hoje? Ele perguntou-na sem desviar os olhos. Era o plano. Ela virou devagar, os olhos encontrando os dele com uma serenidade que não combinava com o aperto que sentia no peito. Havia um antes e um depois. E esse depois agora estava ali, se derramando no chão entre os dois, feito um líquido que não se recolhe mais. Ele se aproximou sem fazer barulho, parando tão perto que ela podia sentir o calor do corpo dele. As mãos dele tocaram seus ombros de leve, e Camila estremeceu. Mesmo depois de tudo, o toque ainda a desmontava. E se eu te pedisse para ficar? Ele sussurrou, a voz carregando algo entre a incerteza e a promessa. Ela mordeu o lábio, tentando conter a onda que se formava dentro de si. Sabia que aquele era o momento. A fronteira, o ponto em que se escolhe se volta ao mundo antigo ou se mergulha num novo, mesmo sem mapa. Você não precisa me pedir. A voz dela saiu firme, embora baixa. Só precisa me encontrar. Os olhos dele brilharam.
Era o tipo de resposta que não se esperava, mas que desmontava as últimas barreiras. Ele a puxou para si num abraço apertado, e ali, colada ao peito dele, Camila sentiu a verdade daquele momento. Aquilo não era só um romance de festa, era o início de alguma coisa maior, incontrolável, intensa. Na despedida, os amigos sorriam, abraços eram trocados, promessas de vamos nos ver em breve enchiam o ar com sua leveza costumeira, mas entre ela e Caio, nada era leve. Cada olhar era carregado de história. Cada toque, mesmo os discretos, dizia: não termina aqui. Antes que ela entrasse no carro com o irmão, Caio a puxou pelo braço. Não disse nada. Apenas a beijou. Um beijo lento, de olhos fechados, como se selasse um pacto. Me espera, ele disse contra os lábios dela. A gente ainda vai se perder de novo. E dessa vez, juntos. Ela assentiu. Não havia medo no coração dela. Havia fogo e uma certeza que não vinha da cabeça, mas da pele, do corpo, da alma. Quando ele a tocou naquela noite, algo nela mudou para sempre. Na estrada de volta, o mundo parecia outro. O cheiro da festa ainda impregnava sua roupa. Os dedos ainda lembravam do toque dele. Mas mais do que isso, o corpo dela carregava agora um nome gravado de dentro para fora. Um nome que queimava suave, que dizia Caio a cada batida do coração. E ali, com a paisagem passando pela janela, Camila entendeu. Algumas histórias não precisam de final feliz.